E eu queria começar o nosso programa lembrando aos nossos amigos que amanhã, domingo, é dia de Pentecostes. É domingo de Pentecostes. E então, a nossa temática amanhã, no nosso culto, é justamente o Espírito Santo. O dia de Pentecostes, o dia em que foi derramado o Espírito Santo sobre a terra. Muito bem, convido a todos para estarem conosco. Semana que vem nós vamos prosseguir com o nosso momento de fé aqui no nosso horário de 9 da manhã e em todos os dias da semana. Muito bem. Meus amigos, eu tenho um assunto para a gente tratar que é muito interessante. Presentemente, eu sou pastor do Ministério Fé para Todos, que é justamente a igreja que patrocina estas nossas apresentações aqui pelas redes sociais, o nosso momento de fé. Mas antes disso, eu fui pastor da igreja de Nova Vida, que muita gente deve conhecer. Eu fui ordenado pastor pelo bispo Roberto McAllister. Muito bem. E o bispo Roberto McAllister teve uma programação por televisão muito bem assistida naquela época, né? O programa Coisas da Vida. Então, na igreja de Botafogo, que era a nossa sede, nós recebemos multidões que vinham para se aconselhar, para pedir oração, etc, etc. E eu, na época, era um dos pastores que atendia ao público lá na igreja de Botafogo. Muito bem. E no meio das pessoas que me procuraram, veio uma moça muito especial. É sobre ela que eu queria falar um pouquinho, né? Esta moça, ela é filha de uma pessoa muito importante no mundo das letras. O pai dela era um taumaturgo, né? Um amigo dessas pessoas da alta sociedade em termos de cultura, né? Em termos de academicismo. Então, ela era assim, uma pessoa dessa origem, uma pessoa muito ilustre. A menina, ela estudou na Suíça, ela fala 3, 4 idiomas, uma pessoa assim, muito especial, tinha uma posição muito elevada numa das universidades aqui do Rio de Janeiro. Pois bem, essa moça veio me procurar. A gente descobre que não importa a antecedência da pessoa, a origem da pessoa, todos nós somos seres humanos, por mais ricos ou sábios, intelectuais que sejamos, todos nós somos seres humanos que precisamos de Deus. E ela veio correndo pedir ajuda. Muito bem. E aí o problema mais era porque o pai dela faleceu, aí então era um problema mais assim com a mãezinha dela, um assunto familiar que nós tratamos, e terminou que eu ganhei para Jesus essa moça. Glória a Deus. Muito bem. E ela ficou firme com Jesus, ela entendeu o Evangelho, ela se batizou, ela era uma contribuinte, uma participante da igreja, com toda a sua alma, com todo o seu coração. Muito bem. Aí, passado muito tempo, acho que uns 2 anos depois disso, ela me telefona. Ela ia sempre à igreja, mas muita gente, a gente não tinha oportunidade de falar, né? E para falar comigo tinha que marcar mesmo. Então ela me telefonou, marcamos uma hora e ela veio falar comigo. E ela disse para mim o seguinte: pastor, eu não vim aqui hoje nem para pedir conselho, nem para pedir oração. Eu vim aqui para agradecer. Eu disse: obrigado, que bom, você veio agradecer, louvado seja Deus. Tá bem? Ela disse: olha, eu venho agradecer mesmo pela maneira como o senhor me recebeu aqui, e principalmente eu vim agradecer por uma coisa que o senhor não prestou atenção. Olha, pastor Valmir, ela disse para mim, o senhor nunca me pediu, nunca me disse para não fumar, para eu não beber, nunca me disse para eu pagar o dízimo, para eu me batizar, para eu frequentar a igreja. O senhor nunca me disse nada disso. Nenhuma, digamos assim, das obrigações de um crente, o senhor nunca me falou, nunca me disse, e eu vim lhe agradecer isso, porque se o senhor me fala que eu tenho que me batizar, eu saía fora na hora, eu não ficava.
Se fosse falar que eu tinha que pagar o dízimo, ofertar com dízimos, ofertas, eu tinha fugido na hora. Mas o senhor nunca me falou nada disso. Eu disse, bem, é a direção que Deus nos dá. Para algumas pessoas a gente fala, para outras a gente não fala. É conforme Deus nos dirige. Pois é, então a direção de Deus foi perfeita para comigo, porque eu não iria, se me apresenta isso logo assim de pronto, eu iria correr. Então, meus irmãos, meus amigos, vocês que estão me ouvindo dar esse testemunho aqui, eu queria com essa pequena história lhes dizer o seguinte, que é muito importante que nós tenhamos a sabedoria de Deus, que Deus nos conceda graça para nós não falarmos o que não convém, mas falar só o que convém. Que Deus nos dê discernimento para entender as pessoas com quem nós tratamos. E eu queria justamente nesta manhã tratar disto, orar nesse sentido, para que o Senhor dê para o meu irmão, para a minha irmã, sabedoria. Lembram-se daquele outro caso que eu contei aqui, parece-me que foi ontem, a senhora que foi evangelizar um amigo e pronto, e descarregou uma quantidade imensa de informações. Ela não falou nada de costumes, mas falou de Bíblia. Mas a gente sabe de pessoas que vão logo dizendo, você tem que se afastar da cervejinha, você tem que parar de fumar, você tem que isso, crente faz isso, crente faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Quer dizer, quem age dessa maneira está perdendo. Não é assim que se evangeliza. Temos que trazer as pessoas para Jesus. Jesus diz assim, vinde como estás. Então, a gente conduz a pessoa a Jesus e deixa o resto na mão de Deus. Deus é que vai mostrar para a pessoa que fumar é uma violência contra o corpo, bebida é uma violência contra o corpo, e enfim, todos os pecados são violências que Deus não permite, mas Ele se encarrega de falar à pessoa. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aí está. Não preciso acrescentar mais nada, todos já me entenderam. Então, meus irmãos, vamos tirar uma lição daí e cada um aqui diga junto comigo que Deus nos ajude a fazermos a obra, realizarmos a obra com sabedoria. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Então, nós vamos agora orar, como nós sempre fazemos. Depois de uma reflexão bíblica, uma reflexão espiritual, nós então entramos na presença do Senhor. Vamos então orar, meus irmãos? Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, eu entro na Tua santa presença e eu quero Te agradecer, meu Deus, porque a Tua palavra nos mostra o caminho, o Teu Espírito Santo nos orienta e nós falamos apenas o que convém. A gente não extrapola porque o próprio Espírito nos impede. Então eu quero, meu Deus, em nome de Jesus, pedir que Tu concedas sabedoria para todos nós, para cada um dos meus irmãos, para cada uma das minhas irmãs. Eu quero Te louvar, ó Deus, porque nós só temos que fazer a nossa parte, mostrar Jesus. Agora, quem salva é Jesus. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Quem orienta na santidade é o Espírito Santo. Então, meu Pai, ajuda-nos a entender estas coisas e a evangelizar tão somente segundo a Tua vontade. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, eu oro com fé. Te agradeço por esta semana de apresentações aqui do nosso pequeno programa, O Momento de Fé. Agradeço pela inspiração que Tu me tens dado. Agradeço por estes momentos mesmo pequenos, simples, de oração, mas que nós estamos aqui bendizendo o Teu nome, estamos aqui invocando o Teu nome, glorificando o Teu nome. Pai, mais uma vez eu digo, recebe toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a exaltação, pois é no nome de Jesus que nós oramos e que Te agradecemos, desde agora e para sempre, e que todo o povo de Deus diga amém e amém.
Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, como eu disse, amanhã é domingo, o dia de Pentecostes. Então não perca o culto de amanhã, que será transmitido neste mesmo horário. Eu vou falar um pouco sobre a obra do Espírito Santo. Vou terminar agora, prometendo na segunda-feira voltar a apresentar o nosso momento de fé. Até lá, e que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente, em nome de Jesus.